Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro Fraterno. É com muita alegria que nós visitamos o seu lar para dialogarmos juntos à luz da doutrina espírita. Está conosco aqui o nosso amigo, nosso irmão Andrei Moreira, mais um dos palestrantes do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás. E o Andrei vai conversar conosco sobre reconciliação. Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Ele que é médico, homeopata, terapeuta sistêmico, trabalhador espírita, está à nossa disposição. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Gabriel. Uma alegria conversar com os ouvintes mais uma vez. A alegria é nossa porque nós estamos cheios de perguntas que queremos te fazer, porque afinal de contas, a nossa sociedade ainda padece de muitos conflitos inadministrados, conflitos não superados, íntimos, com a família e até com Deus a gente é capaz de brigar. Por que nós ainda somos criaturas tão espinhosas, tão belicosas? Por que a gente briga tanto, André? Então, Gabriel, isso acontece porque predomina ainda em nós o primarismo. E ele nos leva ao egoísmo, ao sentimento de que nós devemos olhar para nós o tempo todo e as nossas necessidades, a despeito das necessidades das outras pessoas ou daquilo que são os nossos deveres nas relações afetivas. Então, o egoísmo, ele nos leva a olhar as nossas projeções, o que nós precisamos. É o que está, por exemplo, na base do ressentimento. O ressentido é uma pessoa que guarda para si um sentimento de vitimismo diante de algo que foi vivido. Sim. E ele projeta continuamente sobre o outro a necessidade ou o dever de cuidar de si mesmo. Então fica ressentido porque não tira o outro do lugar de cuidador, de protetor, de responsável por si. É como se nós terceirizássemos a responsabilidade de sermos felizes ou de estarmos em paz. Exato, é como se o outro devesse cumprir aquele papel e não pudesse sair dele. Então o que o ressentido fica fazendo é sentindo continuamente, mas se punindo inconscientemente por não assumir a culpa da sua própria responsabilidade. Porque ao ressentir, ele revive o ato agressor. Sim. Então fica sentindo, revive tudo. Isso é algo que hoje as neurociências têm muito claro. No momento em que nós nos lembramos de uma mágoa, de uma ofensa, de algo que foi difícil no campo relacional, nós não estamos simplesmente nos relembrando daquilo, nós estamos verdadeiramente vivendo aquele momento de novo. Revivendo aquela circunstância. Ressentindo. Então naquele momento nós temos uma descarga neuroquímica, uma produção endócrina de hormônios e de substâncias no nosso corpo que é semelhante ao evento original. Sim. Então você imagina se uma pessoa ficar ressentida ali 10 anos vitimista, contando para os outros o que passou, o que sofreu e o porquê não pode ser feliz. 10 anos aquela pessoa fica se autopunindo, se martirizando. E tudo isso porque não faz duas coisas muito importantes. A primeira é, não assume a responsabilidade sobre a sua própria vida. Sim. Daquilo que é a sua própria necessidade e aquilo que precisa fazer por si. E por outra, é não aceita retirar do outro a idealização que foi projetada. Então o outro tem que cumprir aquela idealização e não aceita que o outro seja humano o suficiente para não dar conta, não ser capaz, ou não ter a competência, ou ainda não ter mesmo que fazer aquilo, porque aquilo foi projetado de uma forma indevida no outro. Né? E Andrei, até na relação com o outro, talvez essas questões elas fiquem um pouco mais claras, mas na relação conosco mesmos, né? Nessa relação de cada um consigo, nós temos um histórico até religioso, psicológico, da culpa, da autopunição, ao mesmo tempo que nós temos hoje uma projeção de progresso. Queremos ser melhores, queremos ser o que ainda não somos. Como conviver com essa necessidade de progresso sem novamente resvalarmos para os abismos da culpa e então brigarmos conosco, né? Temos que aprender a nos auto-perdoarmos. Allan Kardec faz uma consideração muito oportuna sobre isso na segunda parte do livro Céu e Inferno. No Código Penal da Vida Futura, no item 16, ele vai falar a respeito da postura do espírito diante de uma falta real. Então ele diz que nós passamos por 3 fases naturais. Sim. A primeira é o arrependimento. O arrependimento ele é filho da humildade. No arrependimento há um auto-perdão. Porque o arrependido assume a responsabilidade por aquilo que fez e compromete-se em fazer algo a partir daquilo. É diferente, por exemplo, do remorso. No remorso, o indivíduo reconhece também
que tem uma responsabilidade, Sim. mas ao invés de caminhar para uma construção, caminha para uma autopunição. E fica se martirizando em função daquele remorso, em função daquela circunstância. O remorso leva à depressão, o arrependimento leva à cura interior, mesmo que demande tempo. Então a primeira fase, ele diz, é o arrependimento. Se é arrependimento sincero, esse arrependimento leva à reparação. O desejo de consertar aquela situação. Refazer caminho. Falar o que não foi dito, pedir desculpa, pedir perdão, perdoar, reconstruir, restabelecer uma conexão afetiva dentro daquele campo que foi lesado, não é? E é o que nós fazemos, por exemplo, na reencarnação. Nós nos arrependemos, solicitamos reencarnar. Você captou a pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar, e qual o papel da reencarnação nesse processo? Ela é um instrumento divino que permite continuarmos a escala do progresso, e nisso está inscrito também a lei de justiça que implica que a gente se responsabilize pelos próprios atos. Então, ao reencarnar, nós solicitamos reencarnar com aqueles aos quais abusamos, com aqueles que deseducamos, com aqueles que ferimos, e reencontramos dentro do lar, na família, na sociedade, não é? No trabalho espírita, no trabalho profissional, mas principalmente na família, né? No recanto doméstico. E a vida nos dá esta oportunidade da reparação, entendendo que reparação não é sofrimento. Reparação é reconstrução no amor. Não é me punir porque eu causei algum prejuízo. Não. Punir é autopunição. Então, se eu fico me punindo porque eu lesei alguém ou porque eu me equivoquei, eu estou no processo de autopunição. E muitas pessoas escolhem esse caminho porque têm uma crença de que precisam sofrer para crescer. É uma tradição, né, da herança judaico-cristã que nós trazemos como um atavismo muito forte no nosso psiquismo, e achamos que precisamos ficar naquele processo de autocomiseração e de dureza conosco mesmo. Sem isso não haveria crescimento. Ora, isso é instrumento, não é finalidade. Claro. É possível, será então, você deve estar se perguntando, assim como eu, será que é possível evoluirmos sem sofrimento? Depois do intervalo, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos já já com Andrei Moreira. Gente, eu tenho uma dica de leitura para vocês. Há 3 anos, o Congresso Espírita de Goiás faz um livro com o tema do Congresso. Esse ano é Desafios de Viver, com todos os palestrantes que estiveram aqui, o Andrei Moreira, a Cinta Vieira, a Eulália Bueno, o Gabriel Salum, o Haroldo Dutra, o Gé Andrade, o Marcos de Mário, o Marlon Riquidal, o Ricardo de Bernardi, o Rússio Tiago e eu. É um livro muito interessante porque você vai ver um resumo do pensamento de cada uma dessas pessoas sobre esses desafios. Porque é claro que cada um de nós vê com algum limite certos aspectos, mas quando nós juntamos tudo isso, nós temos de fato um verdadeiro calendário de possibilidades de perceber esses desafios da vida. Eu acho que seria interessante você pegar esse livro, ler o pensamento de cada um. Pode ser que em algum momento você ache que a gente está discordando. Seja bem-vindo. Isso é doutrina espírita, liberdade de pensar, tendo o Evangelho como a pauta que nos coloca numa coluna vertebral de bom senso. É cada um aqui, Haroldo é um juiz, eu sou um psicólogo, existem professores, então cada um vai, a partir de suas perspectivas, do seu universo, dos seus referenciais, refletir também pensando sobre a sua própria vida, seus próprios desafios e seu próprio contexto. Lembrando sempre, isso não é uma receita de bolo. Cada um de nós constrói a nossa vida e cada um de nós supera os nossos desafios. Mas não há como negar que quando eu vejo a forma como as outras pessoas lidaram com isso, tiveram oportunidade de viver essa experiência, mesmo que não sirva como uma receita a ser seguida, no mínimo, sem dúvida, vai me inspirar a vencer os meus desafios. Olá, amigos! Você que já conhece o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, precisa saber que agora esse projeto está ampliando as suas atividades por uma questão emergencial. Depois de encontrar várias crianças em Madagascar em situações abaixo da linha da miséria, praticamente à beira da morte, o projeto foi forçado a se ampliar, a se reconstruir para atender a essas crianças em situação deplorável. E é por isso que nós contamos com você.
divulgue o projeto. Se você ainda não fez a sua adesão, abrace essa ideia para que a gente possa, à semelhança do óbolo da viúva, com tão pouco, ajudar tanto crianças que precisam do nosso acolhimento, do nosso apoio, da nossa contribuição para sobreviverem. É assim, contamos com você. Por favor, abrace essa ideia. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu abraço essa ideia. Estamos de volta com o Encontro Fraterno e estamos descobrindo, com o auxílio do nosso querido Andrei Moreira, se é preciso sofrermos para que haja progresso. A doutrina espírita, inclusive, nos diz que não é preciso que o espírito passe pela fieira do mal, não nos coloca o equívoco como uma imposição. E o sofrimento será uma imposição? Existem variadas formas de sofrimento, não é? Então, o sofrimento que é decorrente do arrependimento, Kardec chama-o de expiação. É a fase exatamente que está intermediária entre o arrependimento e a reparação. Sim. Mas não é um sofrimento imposto, não é um castigo. É um drama, uma dor consciencial, enquanto nós não estamos ainda em paz conosco mesmo. Afinal de contas, o espírito só fica em paz diante do seu acerto, né? Da do consciência com a... da reconciliação, quando reconcilia-se consigo e com a vida. Então, quando o espírito caminha para a reparação, ele suporta, ainda que por um determinado tempo mais ou menos longo, a depender do tamanho do efeito dos atos, um sofrimento decorrente disso. E é por isso que nós tantas vezes suportamos as lutas em família, as dificuldades relacionais, ou até mesmo a nossa própria dor de não nos autoaceitarmos como somos, ou com as nossas características sombrias, ou dificuldades que ainda trazemos não amadas em nós. Mas aquele sofrimento que é buscado, aquele sofrimento que as pessoas às vezes veem como um propósito, ou que escolhem fazer por si quando já têm a oportunidade de fazer diferente, esse é um sofrimento que nós diríamos quase inútil. Não é inútil porque em toda opção de vida sempre podemos tirar algo de progresso ao final dela. Mas acaba lentificando. Mas é desnecessário, Pois é. não é? Porque nós poderíamos crescer por outros caminhos mais leves e mais saudáveis que estivessem em sintonia com a lei divina dentro do caminho do bem. E Andrei, nós estávamos falando de reencarnação. Você falou do papel da reencarnação nesse processo de reconciliação consigo mesmo, com a família, enfim. Mas muitas vezes nós nos queixamos, eu reencarno e não lembro do que fiz. Eu reencarno e não lembro das pessoas com quem eu convivi. Graças a Deus. Pois então, esse véu de esquecimento que caracteriza o momento reencarnatório, ele auxilia ou ele atrapalha as reconciliações? Ele é uma bênção, porque nós não toleraríamos o peso do nosso arrependimento ou da dor consciencial se tivesse tudo muito claro. Se nós olhássemos para uma pessoa, por exemplo, lembrássemos que nós a matamos ou que fomos assassinados por ela, que fomos abandonados ou que abandonamos, que lesamos ou que fomos lesados. Então, quando a reencarnação nos situa na bênção temporária do esquecimento, ela nos permite ficar conectados ao essencial, que é a oportunidade da reconstrução no amor. E para que a gente tenha a consciência do que é que acontece ali naquela relação, nós não precisamos de uma lembrança clara do passado. Claro. Basta que a gente analise o presente, que a gente sabe o que foi o passado. E o sentimento que tem, né? Exato. Ele é a marca daquilo que nós semeamos e que estamos colhendo agora como um efeito natural dentro do processo de vida, não é? Mas a vida é sempre uma bênção, né, Gabriel? E é sempre uma oportunidade de recomeço, de reinício, de reencontro, quando a gente sabe aproveitar as oportunidades. Com toda certeza, é preciosa demais. E um dos grandes desafios que nós temos é justamente a vida em sociedade. Assim como nós nos nutrimos conflitos íntimos, familiares, nós também vivemos momentos sociais. É possível falarmos em reconciliação em um âmbito maior, num espectro social? Sem dúvida. Jung diz que o maior trabalho político que nós podemos fazer é parar de projetar a nossa sombra nos outros. E essa é uma fala muito feliz. Porque o que nós ficamos fazendo é apontando no político, no governante, no vizinho, na vizinha, no responsável por qualquer setor da nossa vida, uma responsabilidade por aquilo que vivemos, pela nossa insatisfação interna,
pelo nosso vazio existencial, pela nossa angústia. E projetamos isso no drama social, que na verdade nada mais é do que um reflexo do drama pessoal dos habitantes que fazem parte daquela comunidade. Então, na medida em que nós passamos a lidar melhor conosco mesmo, na reconciliação, que nada mais é do que o alto amor e um reencontro com a amorosidade consigo, então passamos também a ser naturalmente mais amorosos com a nossa sociedade, a tolerar mais o defeito alheio, Sim. a ter mais paciência com a dor ou com a limitação do outro, a sermos sensíveis e compassivos com aquilo que sofre o nosso próximo, a estender uma mão amiga, fraterna, ao invés de acessar a nossa agressividade primária e instintual. Então, à medida que vamos acolhendo em nós aquilo que é humano, aquilo que é imperfeito, aquilo que é comum, também começamos a acolher isso no nosso próximo. Há uma fala de Jung que gosto muito, que diz que nenhuma árvore que tenha copas que atinjam os céus pode fazê-lo sem ter raízes que não atinjam os infernos. Muito interessante. Isso é muito lindo, significa. Do mesmo jeito que nós temos uma porção luminosa, nós temos uma contraparte sombria. E na sombra, não só os defeitos, as dificuldades, mas também as nossas potencialidades e tudo aquilo que não está amado e reconhecido em nós. Acolher isso é acolher o humano. E quanto mais humanos nós somos, mais divinos nós nos tornamos. O que não significa falta de esforço ou de dedicação ao crescimento, à autodisciplina, não é? E aos processos de renovação. Mas significa uma bandeira branca na relação consigo mesmo. Você falou de bandeira. Pois bem, a humanidade ela vai se conduzindo em torno de determinados conceitos e muitas vezes, sem se aprofundar nos entendimentos, estabelece grandes conflitos por divergências de ideias. É aquilo que a gente chama de pré-conceito. De que forma os preconceitos atuam hoje como um fator de conflitos e de enfrentamentos e como nós podemos superar para nos reconciliarmos com aqueles a quem julgamos antecipadamente e julgamos equivocadamente? Você falou num tema importantíssimo, porque o preconceito é fonte de muita violência e de muito sofrimento. Nós mantemos preconceitos por fidelidade a padrões familiares, a padrões sociais, pela incapacidade de encarar em nós aquilo que nós rejeitamos no outro, pela dificuldade do autoencontro, pela rigidez pessoal que coloca valores e condutas muito enrijecidas, não é? Há na mitologia grega uma representação muito bonita disso, que é Procusta. Procusta era um salteador que vivia na Serra de Eleusis e que posteriormente foi derrotado por Teseu, e ele tinha um castigo estranho. Ele levava as pessoas para a cama dele, que era uma cama de ferro dentro de casa. Se as pessoas fossem maiores que a cama, ele cortava um pedaço. Se fossem menores que a cama, ele esticava. E se fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. Então, o leito de ferro de Procusta é uma representação dos nossos padrões. Não é? A gente vai tentando encaixar as pessoas nessas camas de ferro que estão dentro de nós, e se ultrapassa, a gente corta um pedaço. Se falta, estica. Se faltar, estica, porque afinal de contas tem que ficar. Se for do mesmo tamanho, é o melhor amigo. Até que ultrapassa o tamanho daquela cama. Não é? Muito Pouquinho curto. Muito interessante. Então, para vencer preconceitos, nós precisamos lidar com os conceitos, conhecer as ideias, pensar sobre as nossas crenças, o que pensamos e o que sentimos diante de uma determinada circunstância. E, sobretudo, estabelecer uma relação mais amorosa conosco e com o outro. Nós permitimos que o outro seja diferente, seja si mesmo e seja respeitado, na medida que também nós respeitamos a cada um de nós. Talvez por isso Jesus tenha colocado como referência do amor ao próximo o amor a si mesmo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Não é? Da mesma forma como você deseja ser humano, é imperfeito, falha, tem dificuldades, tem alegrias, conquistas e vitórias, também o outro é esse amálgama de... É um processo de empatia, né? Realidades humanas, exatamente. Não é se colocar no lugar do outro, mas não se colocar no lugar do outro como você mesmo, mas colocar no lugar do outro como o outro. Porque o outro pode viver uma coisa completamente diferente daquilo que eu vivo, e se eu me coloco no lugar do outro, se eu penso, como seria eu se eu tivesse essa história, essa família, essa trajetória? Eu fico pensando muito isso em relação aos meninos de rua e às situações. É fácil, é rápido julgar. A gente olha, já vem uma crítica, não é? Usa droga, bebe demais, não trabalha. Poxa, se fosse eu que tivesse nascido lá na favela, se fosse eu que tivesse acesso à educação, se
Se fosse eu que tivesse passado por isso. Não para justificar como se aquilo ali fosse um destino que não pudesse ser mudado, mas nos leva a compreender e nos leva a empaticamente nos colocarmos no lugar do outro como o outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, com a minha história de vida, com a minha educação, com a minha família, na verdade eu não estou vendo o outro, eu estou vendo a mim mesmo projetado no outro, né? Claro, conectando com o que você dizia ao início da entrevista, falando do egoísmo, né? Talvez seja o próprio egoísmo que nos impeça de prestar atenção e conseguir entender a vida do outro. Não saia daí, nós vamos fazer mais um comercial e agora nós falamos o seguinte: reconciliação consigo mesmo, reconciliação com o outro. E o Andrei vai nos falar no terceiro bloco do nosso programa, depois do intervalo, da reconciliação com Deus. Até daqui a pouco. Você está no Tira Dúvidas, programa Encontro Fraterno. Nós temos hoje a grata satisfação de contar com a presença de Elzita Melo Quinta para responder uma pergunta que foi feita por um telespectador. A pergunta é a seguinte: algumas religiões usam com frequência o termo alma, e no kardecismo a palavra mais usada é espírito. Alma e espírito são a mesma coisa, Elzita? Olha, Kardec, em sua precisão pedagógica, ao fazer a introdução de O Livro dos Espíritos, no item 2, ele traça comentários e orientações em função da terminologia a ser usada dentro do próprio Espiritismo. Porque exatamente sobre a palavra alma existem controvérsias, várias interpretações. Então, ao analisar a terminologia, a etimologia, a origem da palavra, Kardec chega à seguinte conclusão: o que é alma? Alma é o ser imaterial que habita em nós. Então, por uma questão didática, no Espiritismo usa-se alma designando o espírito encarnado, aquele que possui um ser imaterial enquanto em uma roupagem física, e espírito, a alma que se libertou da veste transitória e volta à morada espiritual. Agradecemos esta explanação e queremos que você contacte conosco através do tiradúvidas@fego.org.br. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Estamos de volta com o nosso amigo Andrei Moreira falando de reconciliação consigo, com o outro, mas e a relação do homem com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Como nós, Andrei, temos nos relacionado com Deus? É possível brigar com Deus? É possível tentar brigar, não é possível conseguir. A gente consegue brigar com ele internamente, mas não consegue verdadeiramente se afastar dele porque nós estamos mergulhados nele, no amor dele. É muito importante percebermos que o amor de Deus ele é incondicional. Incondicional significa não depende de nada que a gente faça. Não há nada na nossa atitude que possa mudar o olhar de amor que Deus tem para conosco. Porque simplesmente nós somos sonhos de amor de Deus. Nós somos um produto do amor do Pai.
Ele já nos amava desde antes de nós existirmos. O amor dele não está condicionado àquilo que nós façamos ou deixamos de fazer. Acontece que nós temos uma visão que vem de uma herança religiosa em que Deus é visto dentro de uma dualidade de amor e dor. Por um lado, misericórdia, recompensa, bênçãos. Por outro, mão pesada, dificuldades, castigos. Senhor dos Exércitos. Esse Deus nós tememos. Desse Deus nós nos distanciamos. Nós não queremos, com ele nós não queremos nos envolver. Então esse Deus nós deixamos preso nos símbolos, nos ritos, deixamos nas igrejas, nos centros espíritas, nos templos religiosos e vamos visitá-lo uma vez por semana. E depois saímos de lá e ele fica quietinho lá e nós vamos viver a vida baseado em nós mesmos, não é? Sem Deus. Nós costumamos dizer no movimento médico espírita que isto é uma esquizofrenia religiosa. Porque a esquizofrenia é uma doença que tem um pé na realidade e outro nos delírios e na alucinação. Quando nós achamos que nós realmente podemos viver apartados de Deus, ou que Deus é uma realidade da qual nós não fazemos parte e com a qual nós não conectamos e que pode ficar preso nos símbolos religiosos, então isso é uma ilusão completa, não é? A doutrina espírita nos ensina que nós somos criaturas divinas, criadas no amor, para o amor. O problema é aquilo que nos desconecta, que além de ser as crenças negativas a respeito de Deus, são os nossos comportamentos rebeldes. A rebeldia é o movimento fundamental da desconexão e é o que nos adoece, porque na rebeldia nós queremos ser lei no lugar da lei. Na rebeldia nós queremos substituir Deus. Queremos que a vida seja a nossa imagem e semelhança. Queremos que os princípios daquilo que desejamos sejam representação do que necessitamos. Mas o que necessitamos está longe de ser aquilo que nós desejamos muito frequentemente, porque desejamos frequentemente aquilo que nos aliena, aquilo que nos distrai, enquanto aquilo que precisamos é aquilo que nos eleva, que nos enriquece, que vem pelos comportamentos ou atitudes educativas. Sempre aquela distinção de vontade e necessidade, né? E Andrei, ao longo da história da humanidade, nós temos visto Deus de uma forma diferente, até pela maturidade, pela forma com que as revelações foram se implementando. Então tínhamos um Deus cuja característica essencial era a justiça. Jeová Jiré dos Exércitos. Depois conhecemos um Deus chamado de Pai, quando Jesus vem nos trazer os seus ensinamentos. E temos hoje Deus agregando tudo isso, mas a figura trazida pela doutrina espírita, o entendimento como causa primeira de todas as coisas e com todos esses atributos. Um Deus mais racional, mas que não deixa de ser amoroso. E a grande pergunta agora, nós estamos indo para o final do nosso programa, para aqueles de nós que nos decepcionamos, que entendemos que Deus não nos atendeu, que estamos passando por dores atrozes e nos perguntando, será que Deus vê o que acontece comigo? Como eu posso fortalecer essa aliança? Deus e eu. Nós devemos ouvir a mensagem do Cristo, que nos convidou a estabelecer com o Pai uma intimidade amorosa. Jesus disse, mas tu quando orares, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, fala em secreto e o teu Pai em oculto te responderá. Ele mostra que é uma intimidade, é realmente algo que acontece dentro de nós. Então, eu gostaria de dizer aos telespectadores, aqueles que nos acompanham, que não há possibilidade de nenhum ser humano não ser amado por Deus. Cada um de nós é profundamente amado por Deus. Nós podemos estar nos sentindo não amados, mas talvez porque estejamos exigindo que Deus nos ame como queremos ser amados. E se nós atentarmos para perceber as oportunidades e as circunstâncias que nos envolvem, perceberemos que o amor de Deus está nos convidando à educação que necessitamos, ao progresso que precisamos, ao burilamento íntimo, ao despertar de virtudes que muitas vezes nós solicitamos antes do processo reencarnatório e que vem agora, às vezes escondido na forma de uma dor, de uma dificuldade, de uma desilusão, de uma decepção, e que é uma oportunidade de crescimento. Então, nesses momentos de dor, nós temos que interiorizar e buscar cada vez mais uma intimidade plena com esse amor de Deus, e Deus em oculto nos responderá.
Muito obrigado, uma alegria conversar contigo, ouvir esses ensinamentos profundos, abordados dessa forma doce e fraterna. Tenho certeza que você também gostou. E nós queremos então, além do agradecimento ao nosso querido Andrei, deixar um abraço a você e se porventura está precisando se reconciliar consigo mesmo, com o próximo e com Deus, guarde essas palavras e comece, então logo você consiga. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.